Vamos entender um pouquinho melhor nessa decisão da Moody's, que rebaixou a nota do Brasil, mudou inclusive a perspectiva para estável. Estamos em contato com Paulo Figueiredo, que é economista e diretor de operações da assessoria de investimentos da FN Capital. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roxane. Bem, nós temos a preocupação porque está bem perto ali do grau especulativo, apesar da previsão ter passado agora para um grau de estabilidade. Para que lado a gente olha? Esse rebaixamento já era esperado pelo mercado, né? E só que veio com essa perspectiva estável de uma maneira que o mercado até olhou com bons olhos, né? Os analistas, eles estavam esperando até um rebaixamento mais grave, perdendo o grau de investimento, ou então um rebaixamento de um degrau, que foi o que ocorreu, mas com a perspectiva negativa. Então, de certa maneira, essa notícia no final do dia acabou animando o mercado, que estava com uma perspectiva mais pessimista. Uhum. Animou agora para uma decisão desse momento, mas veja, a Moody's só vê crescimento no Brasil em 2017. Isso. Como eu falei, a perspectiva, ou seja, o que o mercado esperava era até algo pior, né? Então, nesse primeiro momento, no curto prazo, a gente tende a ter um mercado um pouco mais animado, um pouco mais favorável. Então, é claro que o dever de casa ele tem que ser feito, né? E para que o Brasil ele consiga colocar as contas em dias, ter um ajuste fiscal bem feito e conseguir uma recuperação econômica de uma maneira mais rápida e mais sustentável. Bem, agora, Paulo, a gente tem olhado bastante para o posicionamento dessas agências, né? É importante, enfim, o mundo de forma geral olha, né, observa, sobretudo em instantes mais delicados, né, de riscos de perda de graus de investimento, assim também como olhamos de forma muito positiva quando estamos prestes a sermos promovidos, né? Me recordo, por exemplo, durante o último governo, a gente comemorou bastante quando o Brasil atingiu, né, o desejado grau de investimento. Agora, o mercado também tem olhado bastante para a política, né? Tem compreendido em alguns atos, em algumas decisões políticas e dificuldades políticas, que o país tem enfrentado dificuldades expressivas. Como é que o mercado reagiu a essa agenda colocada pelo Senado, né, pelo senador Renan Calheiros, aí 27 itens, alguns falando muito claramente, apesar de por vezes faltar um pouco de concretude, mas falando claramente em questões relacionadas a respeito a contratos e coisas dessa natureza. Você sentiu algum ponto positivo ou negativo de reação no mercado em relação a isso? O mercado ele vem reagindo muito negativamente com relação a essa crise política que o Brasil enfrenta, né? O governo perdendo totalmente a base no Congresso, enfim. Essa atitude do presidente do Senado, do Renan Calheiros, em adotar um discurso mais conciliador, digamos assim, a gente não sabe até que ponto isso é real, e o mercado também entende desse jeito. Até que ponto isso é real ou até que ponto isso é um discurso da boca para fora, digamos assim. Então a reação do mercado ela ainda é cética, porque na prática a gente não vê o governo trabalhando em prol do Brasil e vê, sim, determinados políticos ou braços políticos trabalhando em prol de si mesmo, com uma certa até vaidade a respeito disso. Então, o que precisa ser feito é que as atitudes do governo sejam coerentes com o discurso que é dito. Uhum. Nem o governo nem o Congresso, né, passa essa tranquilidade, a gente pode dizer. Agora, mais uma questão, o ministro da Fazenda já comentou o rebaixamento, diz que então essa decisão mostra que o país precisa ter foco em manter a qualidade da dívida. Bem, e falou de gastos, né, deixou bastante claro que os gastos do governo diante do ajuste fiscal ainda está aquém. Ainda está aquém, e essa briga política acaba influenciando também porque muitas das
das reformas necessárias, dos cortes necessários, eles passam por uma aprovação do Congresso. E com essa briga política, esse desencasamento do discurso e dos atos, acaba fazendo com que a reforma necessária e o controle de gastos necessários não seja aprovado. Então, é uma briga muito grande e um esforço muito grande necessário para se atingir um controle de gastos necessário para o futuro. E mais uma dúvida, Paulo, vocês trabalham com que perspectiva? Pode vir aí mais algum resultado ruim das agências de classificação de risco? Essa decisão aponta para mais alguma informação aí que o mercado queira dizer? Essa informação de hoje, principalmente, como foi dito, ela se esperava-se algo até pior, né? Então, isso indica que o Brasil ainda deve manter o grau de investimento de todas as agências de risco, né? E tem que trabalhar muito pelos próximos 6 meses até o final do ano para continuar com esse grau de confiança do mercado internacional. Agradecemos os esclarecimentos de Paulo Figueiredo, que é economista e diretor de operações da assessoria de investimentos da FN Capital. Obrigada, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.